Graças a Deus, este é o programa Luz para Você. Sou o Pastor Mel, estou aqui para compartilhar uma palavra consigo. O tema de hoje é fazer coisas que ficam na memória de Deus. Existem 3 coisas importantes que ficam na memória de Deus. É claro que existem outras coisas que ficam na memória de Deus, mas hoje quero falar dessas 3 importantes. Eu vou lendo, começando o primeiro deles, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, para mim, joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Bem, neste versículo encontramos uma situação em que algumas pessoas falaram de Deus um ao outro. Quando falaram de Deus um ao outro, diz a palavra de Deus que um memorial foi escrito por causa deles terem falado um ao outro. Mas nós não só falamos um ao outro, mas também falamos com outras pessoas, acerca de Jesus. Nós ministramos a palavra de Deus a pessoas que não conhecem Jesus, e um memorial é escrito diante de Deus pelo que a gente faz, porque é um ato de temor. Esses aqui falaram um ao outro porque temeram a Deus. Não falaram um ao outro porque era só por falar. Não, foi um ato de temor a Deus que fez com que eles falassem um ao outro. Então, nós também, quando nós tememos e falamos de Deus às outras pessoas, Deus escreve um memorial a nosso respeito. É comum, quando algumas pessoas saem evangelizando, falar de Jesus para outras pessoas. Aquelas pessoas, quando recebem Jesus, lembra, a Bíblia diz que há uma grande alegria quando uma alma se converte. Então, isto é escrito no memorial de Deus também. Quando conversar, quando falar com a família a respeito de Deus, é escrito no memorial de Deus. E no ganhar almas, por exemplo, a Bíblia diz Deus ainda frisa que paga, não é? Em João capítulo 4, verso número 35, diz assim a palavra de Deus: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão. Está a dizer o que ganha a alma, porque ele está a falar aqui de algo espiritual. Não está a falar de ceifar o trigo, mesmo que fosse em termos, mas é figurativo os dizeres do Senhor aqui. Por exemplo, no 36 diz assim: E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Não está a referir, ele não está a dizer acerca de trigo. Você não ajunta trigo para a vida eterna, mas sim ajunta as almas para a vida eterna. Então, estas coisas ficam na memória de Deus. É muito bom ganhar alma, é muito bom falar de Jesus a outra pessoa. Faz isso. Deus escreve o teu nome no livro de memorial dele. Quando alguma coisa tu fores a necessitar, um perigo for a vir, o que é que vai acontecer? Deus vai se lembrar do que você fez para o reino dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o outro assunto que Deus gosta é servir a Deus. Embora ganhar alma é servir, mas com consciência. O servir a Deus, o que estou a referir, é andar todos os dias da sua vida servindo a Deus. O que é isso aí? É colocar a sua vida no serviço de Deus. Por exemplo, em Malaquias, onde nós lemos, ele disse, Deus ali, que no versículo 18, que então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus.
Então Deus propôs no seu coração em fazer diferença, né, dos que servem a Deus e os que não servem a Deus. A outra coisa importante no meio de servir a Deus é você ter aquilo que eu chamo o peso espiritual. Você, na tua espiritualidade, a tua espiritualidade ganha peso, em outras palavras, ok? O que é isso de a tua espiritualidade ganhar peso? Você tem assuntos que, quando... deixa eu explicar desta forma. Quando alguém tiver um assunto que precisa de ser resolvido, ele usa daquilo que faz para Deus para poder adquirir uma resposta da parte de Deus. Por exemplo, temos um homem de Deus que esteve doente para a morte. O rei Ezequias, diz a palavra de Deus. Encontramos isso em Isaías. Acho que podemos vir lá só para ler para os irmãos entender o que aconteceu. Isaías 38, diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Está a ver? A espiritualidade do rei Ezequias tinha peso por causa daquilo que fazia ao Senhor. Quando ele ia orar, usou daquilo que fazia. Lembra-se, Deus, de que eu tenho ganhado a alma para ti. Não me deixa morrer nessas enfermidades. Estás a ver, né? A importância, né, de servir a Deus. Você tem o que dizer a Deus, não é? Em momentos de problemas. Ou em momentos mesmo de necessidade. O que você vai dizer a Deus, ok? É importante termos alguma coisa que a nossa espiritualidade tenha peso. Você, quando ora e medita a palavra de Deus e não serve a Deus, ou não faz alguma coisa para este teu Deus, você é espiritual, está certo? Você é crente em Cristo Jesus, muito bonito, mas te falta recursos às vezes para te socorrer em alguma área que é importante diante da tua vida. Deus vai precisar de recursos para ti. Já Ezequias sabia disso. É por isso que ele disse: lembra-te, Deus, que andei, não é? Quer dizer, que diz que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Será que Deus lembrou? No versículo 4 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração. O que ele ouviu, Deus? Ouviu o que ele disse, que na verdade ele fazia o que disse. E isso, como está escrito no livro memorial de Deus, Deus o que disse? Disse ao Isaías que não, diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Eu vi o que ele disse, vou acrescentar mais 15 anos. Eu vi o seu choro, eu não vou me calar diante disso. Sabe o que significa isso? Significa que a espiritualidade de Ezequias tinha peso diante de Deus. O que fazia com que ele tivesse peso na sua espiritualidade é por causa daquilo que ele fazia para Deus. Se você não faz nada para Deus, a tua espiritualidade é muito fraca. Deus vai te conceder coisas, mas há outras coisas que Deus não vai. Te digo sério, irmão. É sério. Há muitos relatos aqui na Bíblia que muita gente pediu e Deus não viu. Mas por quê? Porque esses nunca se submeteram a estes níveis de servir a Deus. Servir a Deus precisa, tudo aquilo que serve a Deus são humildes. Para servir a Deus, você serve a Deus servindo outras pessoas. Aí, para isso acontecer, sempre leva uma humildade para que isso aconteça. A pessoa deixar o que faz para servir a Deus. A pessoa deixar o que faz para limpar as cadeiras, para varrer a casa de Deus, para limpar a casa de Deus, para pensar os programas da igreja e fazê-las acontecer. Isso faz uma pessoa, quem faz isso é humilde.
Uma pessoa que a sua humildade ainda é muito baixa, não faz isso. Ele diz, eu não tenho tempo. Ele diz muitas coisas. Mas não que não tenha, mas tendo tempo. Estás a perceber? Sabe por quê? Porque eles não conhecem a Deus. E o outro, mais importante, são as ofertas. Dar, apoiar a obra de Deus. Além dos dízimos e primícias e outras ofertas que estão escritas na Bíblia, na palavra de Deus. Mas apoiar a obra de Deus, apoiar o trabalho daqueles que, não é, estão a evangelizar, você estar ali, não participar nas tuas ofertas e tal. Essas coisas te levam a um nível, não é, de reconhecimento da parte de Deus mais alta da vida. Por que eu digo isso? Existirão coisas que, conforme eu já disse, você vai precisar. E isso vai, não é, vai valer. Isso vai falar mais alto do que as tuas orações. Algumas pessoas pensam que pelo orar Deus há de lhes dar aquilo que eles acham que querem. Nem sempre. Nem sempre que a oração faz tudo. Faz essa parte. Mas as tuas ofertas podem fazer muito mais. Eu vou ler aqui os Salmos 20, a partir do versículo 2. Diz assim: enviei-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde o Sião. Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desejo, o teu plano. O que Deus estava a dizer? Estava a dizer a Davi que ele ouviu, não é? E enviou socorro. Mas por que ouviu socorro? Enviou socorro porque se lembra das suas ofertas. Ele se lembra dos seus holocaustos. É a mesma coisa que dizer sacrifícios. Ele fazia sacrifícios a Deus e Deus se lembrou daquele sacrifício naquele dia que ele precisava de socorro. E o que Deus fez? Ele concedeu o desejo do seu coração. Deus concedeu para que esse desejo se realizasse na sua vida. Mas o que isso fez? As ofertas que ele dava. Ele apoiava essas ofertas. Ele apoiava as ofertas. Ele apoiava as ofertas que fazia. Então, é importante ofertar. É importante ajudar. É importante tu, não é? Dar, não é? Ajudar a palavra de Deus que seja expandida através das suas ofertas. É importante. Não importa o que as outras pessoas podem dizer, mas importa o que você faz diante de Deus. E isso Deus escreve no seu memorial. Eu vou ler aqui uma história que aconteceu com um centurião. Este aqui era romano. Ele apoiava, não é, nas sinagogas. Vamos ver uma coisa fenomenal aqui. A Bíblia diz em Lucas capítulo 7, diz assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Fala de Jesus. E o servo de um certo centurião, a quem muitos estimavam, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O que aconteceu? Um certo centurião tinha um servo muito estimado, uma pessoa que fazia muitas coisas, não é, na sua casa, no seu trabalho. Era como se fosse um mordomo fiel. Então esteve doente. E quando esteve doente, ele enviou os sacerdotes, não é, para a sinagoga para falar com Jesus. E quando chegaram ali, eles rogaram ao Senhor Jesus que ele está a pedir que viesse curar o seu servo, que ele estima bastante. Então, naquele debate, os judeus, os sacerdotes, né, os que foram rogar ao Senhor Jesus Cristo, disseram a Jesus o seguinte: este homem de quem estamos a falar, ele edificou o nosso templo, ele edificou a sinagoga. Não é qualquer um. Conceda, estás a ver, a petição que ele faz. Conceda a petição que ele está a fazer. Faz por ele. E o que o Senhor disse? Eu vou ler a última parte. É interessante a história. Está em Lucas capítulo 7. Okay? Jesus depois e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa,
enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomoda, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. E Jesus Cristo disse a palavra, e o que é que aconteceu? O criado sarou. Estou querendo encurtar, mas o que é que eu quero mostrar aqui? Aquele senhor recebeu esta bênção porque ele ajudava a obra de Deus. Era um romano, não era um judeu. Um homem construiu uma sinagoga, um homem. A obra de Deus não é feita pelo governo, é feita pelas pessoas que conhecem a Deus e que apoiam. Deus vai te lembrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe o meu irmão. Pega esta palavra, faça a palavra de Deus. Você é abençoado porque estas coisas te é dito. Você ouve, não te falta o conhecimento. Em nome de Jesus. Amém.